Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um episódio do Casualmente Podcast. Tô aqui com a Lu hoje, a gente vai falar sobre saúde mental e emocional como de costume. Se você quer participar e tá aqui nessa mesa comigo para bater um papo bem diferente, um papo relacionado à saúde mental e emocional de uma forma leve, tirar suas dúvidas, compartilhar um pouquinho da sua história, vem aqui conversar comigo, hein? Hoje eu tô aqui com a Lu e a gente vai falar sobre saúde mental e emocional, só que a gente vai começar com um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre amor próprio e autoestima. Lu, se apresente, é um prazer estar aqui com você, te conhecer. E vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental? Muito obrigada por ter vindo. Vamos sim, Lu. Meu nome é Luziana, sou terapeuta, psicanalista, também me formando também me formando em neuropsicologia e psicologia familiar. E tô adentrando aí no mundo das terapias. Que legal. Num processo de autoconhecimento vindo de um processo de autoconhecimento bem profundo também. Sim. E mexendo com amor próprio, inseguranças, medos e por aí vai. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por ter dado certo, né? Deu tudo vamos certo. que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala sobre saúde mental e emocional, você que é da área, você que já atua de alguma forma, a gente está falando de algo muito amplo, né? Algo Sim. que pode ocupar vários espaços e entrar de formas diferentes para cada uma das pessoas, né? Sim. Quando a gente fala sobre amor próprio, autoestima, que é um assunto mega pedido por aí, por todo mundo, a gente precisa se atentar que cada um vai ter uma resposta a algo devido aos acontecimentos da própria vida, né? Como que você encara o autoconhecimento nessa parte de amor próprio e autoestima? Como que você enxerga o amor próprio e autoestima, Lu? Acho que é uma das questões mais difíceis de ser olhada, de ser acessada, quando a gente está falando de autoconhecimento. Porque amor próprio, uma das coisas é a gente assumir a responsabilidade de tudo que a gente faz pra gente mesmo, né? Sim. De tudo que acontece, é a gente se empoderar, é a gente tomar conta do nosso lugar, da nossa vida. Sim. É a gente parar de responsabilizar as outras pessoas. A gente entender o nosso lugar, a nossa potência, a nossa força e também a nossa vulnerabilidade, que faz parte do amor próprio também. Exatamente. Né? Sabe que eu costumo dizer, Lu, que não existe amor próprio se a gente não sabe, se a gente não olha para nossa criança interna. Exatamente. Por que eu falo isso, né? Porque toda a nossa visão de amor, tudo aquilo que a gente constrói sobre sentimento, sobre amor, sobre pertencimento, validação, vem lá da infância. Sim. Então, eu costumo brincar com os meus pacientes que a gente precisa olhar um pouquinho mais, com mais profundidade para nossa criança interna e também para as questões familiares, como a gente estava conversando, para justamente a gente entender em que ponto a gente construiu, enraizou, deixou rígida uma informação dentro que faz com que a gente enxergue a vida de um jeito que às vezes está dispersando energia e fazendo com que às vezes a gente não consiga alcançar aquele amor próprio e aquela autoestima, aquele carinho pela gente que a gente deseja. Na verdade, eu acho que grande parte da nossa dureza que a gente carrega na fase jovem para adulto, os muros que a gente ergue, vem dos traumas da infância. Sim. Vem de lá de trás de rejeição, de abandono, de não pertencimento, de exclusão. E aí vai fazendo você levantar muros e muros como uma forma de autoproteção, talvez. Sim. E você acaba não permitindo as suas emoções, sentir as suas emoções, e aquela criança vai ficando acuada, vai ficando... né, reprimida no cantinho, no quarto escuro. Exato. Só que chega uma hora na fase adulta que ela vai querer chamar atenção. Que ela vai querer ser ouvida. E aí vai vir de algumas formas. Pode ser em forma de rebeldia, pode ser em forma de drama, de algum relacionamento abusivo, né, de alguma forma tóxica. E a parar para identificar isso, e sempre a gente volta para a criança. Sim. Sempre a gente volta para a criança e para o ancestral. Não existe criança sem ancestral. Exatamente. Né? Então, é um ciclo que a gente sempre... Eu falo que o autoconhecimento ele é uma espiral, né? Não é uma linha reta. A gente cresce, vai no processo, dali a pouco a gente volta no mesmo ponto que a gente já tratou, só que com uma outra consciência... perspectiva. Uma consciência diferente, vai e olha para aquilo de novo e sobe, e volta de novo. Legal. Exatamente. Eu vejo muito assim também, né? Quem acha que nunca vai passar pela mesma situação 2 vezes na vida, é uma pessoa que realmente tá com um pensamento um pouco imaturo. Porque a todo momento a gente vai repetir situações, a questão é que a gente vai reagir de forma diferente. Exatamente. E eu vou reagir de forma diferente porque de alguma forma eu tô entendendo o que aquela situação tá me dizendo.
Hoje eu costumo brincar, né? A gente reage a um ralado no joelho de forma diferente de uma criança. Sim. A gente não vai ficar chorando, esperneando. Tem adulto que ainda continua. Tem um pouquinho, tem, né? tem. Mas, de uma forma ou de outra, a gente vai moldando a nossa visão sobre uma mesma situação, né? Mas, realmente, a vida, ela faz a gente retornar, às vezes, em alguns pontos. E quando a gente não olha diretamente, a gente vai ter que olhar indiretamente. Porque se aquilo é um ponto, se aquilo é uma questão, eu falo que se aquilo ficou uma loucinha suja dentro da gente, não tem quem lave, é a nossa vida. É a gente que vai ter que olhar para isso em algum momento. É legal, né? Falar sobre essa questão de se amar e de ter carinho pela gente mesmo é um ponto que ele acaba se dispersando e a gente projeta, muitas vezes no outro, como um pedido de socorro, às vezes, né? Tipo, pode me olhar, por favor? Sim. Você pode vir aqui ficar comigo um pouquinho? Sim. E aí, toda essa dependência emocional que as pessoas falam por aí, ela tá falando o quê, né? Ela tá falando da criança ferida. Sim. Ela tá falando de uma imaturidade, de algo que precisa ser desenvolvido. Você considera que você tem amor próprio? Em que ponto, em que momento da sua vida que você acha que isso ficou meio que em segundo plano? Conta um pouquinho pra gente. Praticamente a vida inteira. Eu só fui entender isso de uns 2 anos e meio, 3 anos pra cá, quando eu comecei a mergulhar fundo no autoconhecimento. Eu comecei a ir pra terapia, com as outras ferramentas que eu fui descobrindo no caminho, atrelando a espiritualidade também. E aí que eu fui entender, porque falava amor próprio, mas não, tipo, eu me amo, lógico que eu me amo. Só que eu sempre fazia mais pro outro do que pra mim. E isso era o outro em todos os sentidos, era no trabalho, era em amizade, era em família, era em relacionamento. Mas é louco isso, né? Porque a gente não vai falar assim, eu me odeio. Geralmente Exatamente. A gente vai falar, eu me amo. Exatamente. Mas se ama mesmo? Quais são os seus comportamentos, as suas atitudes perante a vida, né? Não me amava nada. Nada, porque tudo que eu escolhi era sempre pensando no outro. Em todos os aspectos. Quando... E a dificuldade de falar não, né? O não, o impor limites é um ato claro do autoconhecimento, do amor próprio. Sim. Você começa a se amar de verdade quando você começa a falar mais não pro outro e sim pra você. Quando você tá falando mais sim pro outro e não pra você, é porque tá desajustado. Exato. E aí eu comecei a pôr isso na balança. Começou a vir mais claro depois de começar a terapia, tudo. Aí eu, nossa, mas nesse ponto eu sempre priorizei o outro. E agora eu, tipo, não faço um pingo de questão do outro. Sim. Sabe? Muitas vezes, quando a gente prioriza o outro, né, a gente tá, na realidade, querendo, já se colocando numa posição abaixo, querendo que a pessoa fique. Então, a perda da pessoa implica em muita coisa para quem não se ama. Solidão. Exato. Não pertencimento. Enfim, aí vem todas as feridas. Exatamente, aí vem todas as feridas da infância. Então, realmente, para eu ter amor próprio, eu preciso cuidar da minha criança interna. E quando eu tô falando isso, eu tô falando o quê? Eu preciso amadurecer dentro de mim um ponto e ganhar segurança. Quando eu ganho segurança sobre aquilo que eu sou, fica muito mais fácil de me posicionar, de falar um não. A questão é que a gente quer falar sem segurança. Aí o que acontece? Fica voltando atrás depois. Ah, não, desculpa. Nossa, não devia ter falado isso. Nossa, eu sou a burra. Não, tá bom, eu faço. Cedendo. Não, tá bom, eu vou. É isso, mesmo estando totalmente contrariada. E pra você, como foi esse processo de entender o amor próprio? O meu processo de autoconhecimento, de uma maneira geral, começou envolvendo muito de processos amorosos, que é onde a gente se torna um pouquinho mais vulnerável, porque são as nossas relações mais profundas na vida adulta, e os desafios com essas relações e como eu me via dentro desses relacionamentos, né? Então, eu me via muito vulnerável, muito exposta, eu me via muito tímida, eu me via muito medrosa do que eu podia ou não ser ou falar. E aí eu comecei a me desrespeitar, eu comecei a ficar refém das situações. E aí o que acontece? Que eu comecei a ficar compatível com pessoas abusivas. Eu comecei a ficar compatível com pessoas que acabavam impondo coisas pra mim de uma forma desrespeitosa. E aí eu fui entendendo que, opa, tem alguma coisa errada aí. As histórias estão se repetindo na minha vida. Então o que isso tá querendo me dizer? E aí eu comecei a fazer terapia, me apaixonei. E aí não parei mais. Sim. Então foi assim que eu comecei a entender um pouquinho do amor próprio. Eu acho que o amor próprio é um tema que poderia ser abordado antes na nossa vida, mas ele acaba ficando pra depois e a gente só percebe ele no relacionamento amoroso. A gente não vai perceber amor próprio na família. Não, no trabalho. Só depois. Exato. Então lá por 13, 14 anos, a pessoa começa a se apaixonar, então ela começa a ter os seus desafios, porque se ela já tá cheia de questões, ela vai começar agora a se sentir o patinho feio, e aí ela vai ver que talvez ela tá
não teve o amor que ela gostaria, ela vai começar a culpar os pais, aí fica aquela rebeldia, que a gente já sabe, né, dos adolescentes. E aí ele vai encarando isso, vai atropelando tudo isso pra vida adulta. Quando chega na vida adulta, tá uma pessoa extremamente dependente, cheia de questões. Sim. Ou se fecha num casulo e não se relaciona com ninguém. O meu amor próprio, a minha autoestima vieram muito do meu autoconhecimento, só que da minha percepção. Então, eu costumo dizer, né, não tem como ter autoconhecimento sem olhar. Sim. Né? Foi difícil pra você olhar e pra mim também. Foi mega difícil. Falei, meu Deus, não vai acabar nunca. E ainda tem questões hoje que certeza. Ainda é difícil. Sim. Ainda tem algumas vida, né? sombrinhas ali que você fala, vou ter que... Tá azedo, mas eu vou ter que olhar. E é interessante porque não é porque a família que é 100% ótimo, não. Tem relacionamento abusivo e tóxico dentro da família também. Isso. Ou se tem. E aí se torna as coisas mais difíceis ainda, Sim. né? Primeiro porque um relacionamento tóxico... vamos colocar que não seja só uma falta, só um sentimento que a pessoa teve de não acolhimento. Vamos colocar tóxico mesmo, né? Agressão, verbal, física, abusos sexuais e tudo mais. Isso tudo, pensa, se a criança tá lá se formando, se a personalidade daquela criança tá ali se estruturando, já era. Aquilo foi pra dentro como uma informação raiz. Sabe o filme Divertidamente? Quando tem aquelas memórias bases. Sim. Se torna algo muito, muito... fixado, muito enraizado. E aí, a pessoa... E às vezes, dependendo da circunstância, acaba se tornando até normal. É isso que eu ia falar, normal. Né? Aí a pessoa acha que aquilo faz parte da essência dela. Que, ai, minha essência, meu jeito. Não é. Essa sua carência não é essência. Ai, mas é meu jeito, eu sou super empolgada. Será que é teu jeito mesmo? Esse excesso de empolgação e de entusiasmo? Será que já não tem algo querendo aparecer dentro de você? Então, isso é algo bem importante aí, que às vezes as pessoas deixam pra lá. Interessante. E aí, falando desse assunto, sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre a infância, sobre as questões de traumas da infância, a gente pode falar muito sobre ideias que ficaram rígidas dentro da pessoa, né? E quando eu tenho uma ideia rígida dentro de mim, eu não me permito também melhorar. Porque aí eu vou estar todo momento voltando no passado e falando assim, mas é porque aconteceu isso, porque eu fui abusada, porque eu sofri um acidente, porque fulano me maltratou, porque meu pai me abandonou. E aí não tem vida pra frente. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha vivido até os 20 anos uma realidade bem difícil. Só que você tem aí mais 50 anos pela frente e você tá travado nisso. Então, eu falo que chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão. E para tomar essa decisão, eu vou precisar olhar com um pouquinho mais de flexibilidade para todo esse meu comportamento enraizado, rígido, sobre determinada coisa. Concorda? Concordo. Aliás, tem uma frase que me incomoda muito quando as pessoas falam que é: eu sou assim, eu aprendi assim, sabe? Tipo, me ensinaram assim. Isso em qualquer lugar, principalmente trabalho. Tipo, eu cresci assim, eu vivi assim, eu aprendi assim. Tipo, não! Tem um leque de possibilidades. E o autoconhecimento, o amor próprio, ele vem justamente para quebrar isso. Sim. Né? Para quebrar essa frase do... Não, você não é assim, você está assim. Perfeito. Você criou essa barreira. Você criou esse muro para te proteger de alguma forma. Mas essa não é você. Exato. A essência mesmo não é tão dura assim. Na verdade, ela não é dura, né? Então, sim, tem muita coisa enraizada, muita coisa, crenças limitantes que vem... E é tão ancestral, às vezes, lá de trás, né? Vem dos nossos pais, eles foram criados assim, não é nem culpa deles também, Sim. A forma de criação. E aí você vem com aquela mentalidade, não porque eu não faço isso, não faço diferente, porque me ensinaram assim, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim. Na escola aprendi assim. Tipo, se abra as possibilidades de mudança. Exato. Seja flexível, né? Um dos pontos do autoconhecimento, do amor próprio, é você ser flexível. E essa rigidez, essa falta de flexibilidade, eu entendo muito como um congelamento de algo que eu não quero olhar. Então eu congelo e aquilo não vai mais me machucar. Né? De uma forma lúdica, seria isso. Só que, se eu começar a entender que dentro dessa rigidez aquilo vai ficar congelado, aquilo vai ficar eternamente ali, e a liberdade, ela vem muito do contrário disso, aí fica mais fácil de entender. A questão é que aquilo não tá me incomodando. Eu acho que aquilo não tá me incomodando, né? E aí eu acabo não olhando pra isso. E aí, quando você fala muito sobre ancestralidade, fala um pouquinho pra gente sobre seu entendimento sobre isso. Vamos conversar um pouquinho sobre ancestralidade. Pra mim, a ancestralidade é o que puxa tudo, né? A gente só tá aqui por conta da nossa ancestralidade, dos nossos mais velhos, né? A gente entender que a gente culpa muito eles pela nossa personalidade, pelo nosso jeito de ser, pelas nossas escolhas, mas eu sou assim porque fui criada assim.
quando a gente começa a entender a criação deles, a criação dos pais, entender a criação dos avós, é o que a gente chama de respeito geracional. As gerações são diferentes. Sim. Né? Hoje, a minha visão que eu tenho hoje é totalmente diferente dos meus sobrinhos, que são muito mais novos, e totalmente diferente dos meus pais, que são mais velhos, dos meus avós. Então, é o respeito dessas gerações. Cada um tem a sua geração. Do mesmo jeito que para os meus pais é difícil entender a geração dos meus sobrinhos, pra gente também é difícil entender a geração dos mais velhos. Só que quando a gente começa a entender que cada um teve ali, se virou como pôde, fez o que pôde, tomou as escolhas que eram cabíveis no momento, foram certas ou não cabe a gente julgar. Mas aquilo fez com que a gente tá aqui até hoje, entendeu? E é saber que a gente chama... Às vezes você não ama, mas você honra. Você tem que honrar a ancestralidade. Exato. E aí eu falo para os meus pacientes que têm mais dificuldade, que viveram algo negativo com os pais e tem um trauma muito grande, porque assim, quando a gente fala de honrar a ancestralidade, isso também está distorcido. Quando a gente sabe o que é honrar um ancestral, mas quando uma pessoa leiga escuta isso, ela acha que ela tem que se desrespeitar mais uma vez, porque talvez ela tenha sido desrespeitada a vida inteira, e ficar naquela família margarina falsa e ficar a todo momento se deixando de lado. E não é isso. Eu costumo dizer que inicialmente você não precisa ter grandes relações próximas de vínculo físico. O que a gente precisa entender é internamente. Internamente, eu falo que a gente pode sentir algumas coisinhas. Por exemplo, minimamente compaixão, respeito e aceitação. Se tiver isso, o restante ele pode ser construído, mas antes disso não dá para construir nada, entende? Então a minha visão interna sobre a minha mãe não é sobre ela, eu não vou chegar, mamãe, se eu tenho um problema, não, é dentro de mim. O que ficou dentro de mim? Que dor que eu tô carregando dentro de mim relacionada a esse trauma, relacionada àquilo que ela fez que respingou em mim. Né? Ai, mas ela machucou. Sim, respingou em você, sinto muito. Sinto muito por ter respingado, sinto muito por ter doído tanto. Eu sinto muito por você ter sido uma criança e talvez ela, no papel de adulto, não conseguiu suprir aquilo que era necessário. Porém, a partir de agora, você também é um adulto. E a partir de agora, você pode olhar para isso com um olhar um pouquinho mais racional, um pouquinho mais calmo, para conseguir solucionar e resolver. Então, eu falo, compaixão, respeito e aceitação. Só. Respeitar o quê? Ah, mas ela não me respeitou, né? Tem muita gente que fala isso, mas não me respeitou. Então, beleza. Então, hoje você pode respeitar que ela não te respeita. Respeitar que ela é do jeito que é. Precisa manter vínculos grandes no momento? Não. É tirar o que está dentro. E é isso que as pessoas não entendem do que é honrar. Acredito que, pelo menos essa é a minha visão, né? Sobre honrar um ancestral. Que começa com pai e mãe, né? Não adianta... Vamos pular essa geração e honrar de trás? Não dá. Não. E honrar realmente não é a mesma coisa que amar. São coisas distintas. Distintas, exatamente. Coisas distintas. Perfeito. E não tem como a gente, pelo menos na minha visão, entrar nesse caminho de autoconhecimento e amor próprio sem olhar para isso. Sem olhar para a família. Acaba não tendo mesmo. Não tem como. Eu tô aqui fazendo minha terapia, tô me cuidando, mas não quero saber das histórias que eu passei com a minha mãe, não quero saber lá do meu passado. Não tem como. Então você tá se boicotando. Exatamente. Né? Você tá se sabotando, porque o que você precisa, que é a sua formatação, você não quer ver. Eu falo isso pros meus pacientes, né? E tem muita gente que também tem o seu tempo para entender isso, né? Tem gente que vai dar voltas e voltas e voltas para chegar no mesmo ponto. E tudo bem, faz parte do processo dela. Mas sempre tendo um profissional, alguém que realmente levante alguns questionamentos, que faça ela refletir a respeito. Quantas vezes a pessoa roda, aí eu quero falar de pai e mãe, não deixa. Aí roda, eu quero falar de pai e mãe, não aceita. Roda. E aí a pessoa, o que ela poderia resolver numa linha um pouquinho mais reta, um pouquinho mais simples, mais fácil, não. Ela fica dando voltas e voltas e às vezes chega, e não é um problema, mas às vezes chega a levar, sei lá, anos para conseguir ter um entendimento de algo que ela está relutando, ela não está aceitando, ou seja, ela não está aceitando o que já aconteceu. Não quer enxergar aquilo que está bem na frente, né? Outra coisa, nessa questão da aceitação, que as pessoas confundem muito, né? Eu vou ter que engolir que a minha vida vai ser essa porcaria pro resto da vida, que eu tenho... Não é bem engolir, é entender que, na realidade, aquilo aconteceu. Tudo que já aconteceu, a gente não tem controle. Não dá para ter um controle remoto que faça a gente voltar. Então, eu preciso aceitar sim. Aceitar a situação como um todo. Né? E aí fica mais fácil. Eu acho importante, legal falar sobre isso, para que as pessoas tirem um pouquinho do preconceito que está ligado a algumas técnicas, mesmo porque eu acho que quem está por trás delas são profissionais que estão ali para auxiliar da melhor maneira possível. Lógico que tem profissionais e profissionais, assim como tem em todo lugar. E a gente precisa ter responsabilidade quando a gente vai lidar com a saúde mental e emocional de uma pessoa, porque a gente está entrando em toda a vida da pessoa, né? Porque as emoções, elas batem em todos os lugares. Tem que ser muito sutil.
tem que ter muita sensibilidade, Sim. tem que ter profissionalismo, entendimento, estudo. Empatia. Empatia, exatamente. Então, tem que ter muitas coisas pra gente lidar com um campo tão complexo Sim. e tão importante. Outra coisa legal pra falar sobre isso é que a rigidez, ela tá falando do quê também? Desse congelamento, ele tá falando do quê? Medo. Medo. O medo, ele não paralisa? Então, ele enrijece. Medo paralisante. Exatamente. Então, Medo do que vai ver, medo do que vai descobrir. E aí que tá, veio uma frase assim, né? Pra vida fluir, você tem que descongelar isso, né? Tem que deixar descongelar. Sim. Aí entra na questão emocional das águas também, né? Sim. Deixar as águas fluírem. É uma coisa que eu sempre falo. Deixar as águas fluírem, as emoções. E aí fica tudo muito rígido, tudo muito enrijecido. Tipo, calma. Exatamente. Solta o controle. A fluidez é necessária, né, pra vida acontecer também. Senão a gente fica batendo a cabeça em todos os lugares. Fica se prendendo, se segurando numa coisa que também não dá muito pra se segurar, né? A vida vai acontecendo e a gente não tem muito controle sobre isso, né? E também tem a questão do apego, né? O apego no passado. O apego daquilo que foi, do que não foi, do que achou que era pra ter sido, do que queria que tivesse acontecido e não solta. O apego, eu falo que é uma das piores coisas do ser humano. O apego, ele atrapalha muito na questão da evolução, do desenvolvimento como ser humano. Porque a gente fica preso a uma ideia, além da gente não aprender, tem a parte espiritual também, né? Sim. A gente paralisa. Se tudo tá num fluxo e tudo tem que ir pra frente, tudo tem que realmente continuar, a vida tem que continuar. Quando a gente tá preso a alguém, uma pessoa, um objeto, um lugar, e quando a gente fica querendo repetir experiências, a gente tá com aquele álbum de figurinha idolatrando uma coisa que já foi, um passado. Sim. Entendeu? Então, realmente, o novo, que assusta também, que também dá medo, é algo que poderia, por todo mundo, ser um pouquinho mais praticado. Eu falo que de vez em quando eu me coloco em algumas situações de medo. Não de perigo, mas de medo. Alguma coisa que vai ser nova pra mim, pra eu ver como que eu vou reagir com aquilo. Porque a vida fica muito mais interessante, né, nesses casos. E é bom quando a gente tem essa consciência do tipo, eu vou com medo mesmo. Sim. E vamos ver o que vai dar, né? Exato. E às vezes a gente tem o medo de dar certo. Também. Mais o medo de dar certo do que o de não dar certo, né? O medo de dar certo também é muito comum. Por quê? Eu vou dar conta? Eu vou que ser vai acontecer? responsável por isso. Então vem muito a responsabilidade. O medo de dar certo, fala assim, e agora? Mas aí agora é comigo. E quem vai me ajudar? E eu não conheço nada do que vai vir. E que porta que vai se abrir, e o que vai vir de trás dessa porta. Exatamente. Não, isso é mega comum também. As pessoas acham que o medo, ele tá só relacionado a algo ruim, né? Mas não, o medo, ele pode vir de coisas boas. De coisas também. boas. Na verdade, acho que é o que mais acontece, assim, é o medo de dar certo, né? Porque é o que eu falo, a gente tá numa zona que não é confortável, mas é uma zona quentinha, é uma zona conhecida, Mas você né? sabe por que a gente também tem medo de dar certo? Porque a gente também não tá aproveitando o momento, concorda comigo? Sabe por quê? Sim. Porque quando a gente tá com medo de dar certo, aproveita o processo, mas tá pensando depois. Por exemplo, né? Vamos aproveitar esse podcast aqui, conversando, sem pensar quando postar o que os outros vão ver, o que vai falar. Se vai fluir, se vai rolar, se não vai. Exatamente. Quando a gente tá mais no momento presente, possível, eu acho que as coisas fluem de uma maneira diferente. E a gente consegue observar detalhes que também fazem com que as coisas, o entendimento seja outro. Né? E é muito interessante, porque o processo de autoconhecimento, a jornada, ela é muito isso, né? Não é você focar no final. O sucesso não é isso. O sucesso não é o final. O sucesso é a jornada, é o caminho. Você já assistiu um filme que chama Poder Além da Vida? Não. Ai, meu, é muito legal, assiste. É um filme que, inclusive, todos assistam, porque é muito bacana. E é um filme que nem tem tanto sucesso quanto eu acho que deveria ter. É um filme que tá no YouTube e ele fala sobre um menino que é ginasta, não sei agora o nome daquilo. É atleta. E aí, ele tá muito no futuro e ele encontra um senhor que aparentemente parece um mentor, fica meio que aberto no filme isso. E esse senhor começa a explicar para ele como que ele pode estar no presente. Então, ele fica meio contrariado de início e ele passa várias coisas sábias para ele, né? E aí ele consegue modificar até o andamento, o desempenho dele no negócio lá que ele fazia. É muito legal, vale a pena assistir. Tem o livro também, O Poder do Agora, né? Eu acho que todo mundo começou por ele também, né? O livro, né? Sim. Ele é difícil de ler, sim, porque a gente lê coisas que a gente não quer às vezes. É tipo, o livro é tranquilo, vamos ler. Você fica preso nas 2 primeiras páginas ali, ó. E volta, e volta, e volta. Porque é muito isso, a gente não aproveita o agora. A gente não aproveita o momento. Tipo, ele até cita um exemplo. Quando você tá no trânsito, parado, no semáforo, o que você tem pra fazer? Nada. Você vai ficar reclamando que você tá no trânsito, que você tá no...
Não tem o que fazer. Aproveita que você tá ali. Sim. Ouve uma música, ouve um podcast, medita sobre a sua vida, faz uma reflexão. Você não tem o que fazer. Tem coisas que a gente não tem o controle. A grande parte do desgaste que a gente tem é devido à nossa não aceitação daquilo que a gente tá vivendo, do que tá acontecendo. E a gente não olhar em volta. E aí fica se debatendo, né? E aí, ao invés de boiar... Tipo, caiu no mar? Vamos boiar um pouco, então, porque você vai cansar, fica tentando sobreviver. Exatamente. E autoconhecimento, o processo é isso, é você entender que o que passou, passou, e o que tá lá na frente a gente não controla. A gente não tem como projetar, a gente tem como se programar e tentar focar naquilo que a gente quer. Tá muito nas nossas mãos, né? Tá muito na nossa responsabilidade, a nossa vida. Esse que é o grande ponto também, né? Quando eu tô apegada a uma pessoa, uma coisa ou alguém, uma situação, eu acabo deixando nas mãos dessa pessoa ditar as regras pra minha vida e fica muito mais confortável. O apego, ele vem muito dessa insegurança e dessa imaturidade. Por isso que o apego, ele é muito também imaturo, infantil, quando a gente desenvolve, amadurece. E quando eu falo imaturo, infantil, eu não estou falando que a infância ou que a criança interna seja algo ruim. Eu estou falando que é algo que precisa de amadurecimento, que precisa de desenvolvimento. É uma parte nossa que ainda não entendeu como lidar com a situação. Que ainda tá novinho, tá verdinho dentro da gente, né? Então não tá pronto. Então estar pronto para viver a vida, ou seja, trazer a responsabilidade pra gente, é o que faz toda a diferença. Parar de culpar o outro, né? E parar de projetar no outro a nossa salvação, né? A nossa... Sim. Isso, inclusive, em questões de trabalho, em ambiente de trabalho, né? A gente projeta muito no outro a nossa evolução no trabalho, por exemplo, no ambiente corporativo, né? Tipo, a gente quer sempre que o outro faça, que o outro olhe pra gente, tipo... Não, a gente tem que ir. Não tá bom aqui, a gente tem que movimentar e mudar. E essa responsabilidade e esse amor próprio que ao longo da vida a gente vai desenvolvendo, e tem pessoas que têm mais facilidade para fazer isso, quando a gente não tá pronto para entender que o outro deve sim se priorizar, que o outro deve sim se amar, que o outro deve sim pensar na vida dele, essas pessoas que não estão preparadas, que não conseguem se amar e projetam no outro, têm esse apego, elas vão chamar essa pessoa do quê? Narcisista. Então, lógico que existem muitas pessoas narcisistas, mas o que a gente tem que pensar? Olhar para dentro de si não é egoísmo. Olhar para dentro de si, entender que o outro está se priorizando é importante. Lógico que tem muitas abas aí que a gente poderia abrir, mas, querendo ou não, não é tudo que se enquadra no narcisismo, no egoísmo, no egocentrismo. Não. Só que quem tá de fora e às vezes não tá aceitando que o outro não tá dando a atenção que ela deseja, aí vai começar a colocar isso. Então, quantas vezes me trouxeram, ele é narcisista. Me conta um pouquinho mais. E aí você começa a ver que não é bem assim a história. Entende? Então, a tendência da ignorância humana é começar a colocar todo mundo na mesma caixa. Então, esse é um ponto muito específico. Eu não me torno egoísta quando eu olho pra mim. Eu não me torno narcisista se eu me amo, se eu me adoro, se eu... Imponho limites, se eu falo não, se eu faço um esporte que eu gosto. Muito pelo contrário. Eu tenho a minha vida. Até porque o transtorno narcisista, ele é bem mais complexo. Bem mais complexo. Exatamente. Esse que é o ponto. As pessoas, elas estão banalizando um assunto. Exato. Então, o outro falou não pra mim, narcisista. Exatamente. O outro não quis me acompanhar, narcisista. Gente, não é bem assim, né? Assim como a dependência emocional, que eu vivo falando também. Nem tudo é dependência emocional, né? Todo mundo tem um nível de apego que faz com que a gente se torne um pouco dependente a uma situação. Mas isso não me enquadra em algo doentio, patológico. Sim, até porque a dependência emocional mesmo é muito grave. Quando a gente vê um caso que tem, assim, é muito grave. Te adoece. Sim. Literalmente, né? A gente precisa ser um pouquinho mais leve na vida, né? A gente precisa levar as coisas com um pouquinho mais de abertura. Abrir flexibilidade, o ângulo das coisas. Olha um pouquinho pro lado. Vi um vídeo antes de vir pra cá e eu dei risada com os comentários. O cara tava fazendo um bolo e aí ele perguntou pra mulher dele. Falou assim, mas é na mão ou é no liquidificador, uma coisa assim. Ela falou que era na mão. E ele enfiou a mão na massa e ficou cheio de bolo grudado, porque não é massa pra você mexer com a mão. Ele não entendeu que era com a colher. E aí tinha um monte de gente dando risada, mas aí tinha uma menina que colocou um comentário que eu achei interessante. Ela falou assim, nossa, gente, sejam mais leves, é um vídeo engraçado, todo mundo xingando o cara, todo mundo chamando ele de babaca, todo mundo chamando ele de todos os nomes possíveis. E aí eu concordei com ela, eu até curti o comentário dela e falei assim, nossa, eu falei, é verdade, vamos ser um pouco mais leve, e daí é um vídeo lá pra gente dar risada, pra gente se divertir um pouco. E às vezes ele fez de propósito mesmo. Pode ser também, mas às vezes não fez. Então, eu acho que o ser humano, ele tá ficando rígido, pesado, negativo, chato, entendeu? Inflexível. Inflexível. Então, são pontos aí que eu acho que tá na hora do ser humano começar a E com a rede social potencializa muito isso, né?
Tem que ter muita cautela com o que você vai postar, com o que você vai falar, porque tem pessoas que estão muito duras. Muito. Às vezes você posta uma coisa... Como esse vídeo, por exemplo. Nada a ver, tá tudo bem. Mas vem uma chuva de agressão, né? Porque a agressividade, ela tá falando de uma dor. Sim. Então, se estamos falando de pessoas machucadas, a gente tá falando muito provavelmente de agressividade, de choro, de vitimismo. Crianças feridas. Aí a gente volta de novo no assunto. Volta no ciclo. Você considera que você foi uma criança prejudicada? Em algum aspecto? Não. Qual a primeira situação negativa que você acha que você viveu na sua vida? A mais difícil que você fala, primeira, tá? Você fala, putz, como é que eu saio dessa? Foi quando você era criança ou foi já na vida adulta, assim, que você tem uma... Que eu me lembre... Que você se lembra? Que eu me lembre foi adulta. Que eu me lembre. Mas com certeza deve ter tido lá atrás. Até porque eu ainda tenho algumas questões, alguns bloqueios da infância. Que isso tem sido trabalhado em terapia. Entendi. Vindo coisas aí. Tem alguma coisa? Olha, me veio uma coisa na minha cabeça agora, que foi muito interessante, assim, eu tenho minha irmã gêmea, né? Eu e minha irmã gêmea, a gente sempre estudou junto, e a gente estudou numa escola até a 4ª série, uma escola muito legal, a gente adorava estudar lá. E aí, um dia tava bem calor e minha mãe colocou na gente uma roupa que era tipo uma calça pescador, azul marinho, que era a cor da roupa, de tactel, e uma blusa de sem manga, regata. E não era comum, mas estava na cor do uniforme, né? E aí a gente foi toda animada, feliz, contente, e sempre educada, graças a Deus. Graças à minha mãe também, meu pai. E aí a moça da inspetora pegou a gente, deu uma maior bronca e levou a gente para a diretoria. E eu comecei a chorar. Porque 4ª série, nem sei quantos anos que tem, mas assim, tipo, 8 eu comecei anos, a chorar. não, 10 anos. Porque, e eu do lado da minha irmã, nós duas tirando a lágrima do olho, assim, porque pra gente foi uma situação muito difícil, pra mim, pelo menos foi, né? Mega difícil de falar assim, por que eu tô fazendo aqui? Eu nunca vi parar na diretoria, eu sou uma boa pessoa, por que essa pessoa tá sendo tão injusta? Né? E naquele momento eu fiquei com muito medo. Eu acho que foi um dos primeiros pontos, assim, de desafio que me travou na vida, pelo menos agora é o que veio na cabeça. Bom. Então, assim, olha como são coisas pequenas, mas que para uma criança se torna enorme. E às vezes é uma forma do adulto falar, né? Sim. É o jeito que a pessoa aborda. A condução do adulto. Exatamente. O jeito que foi colocado, a falta de sensibilidade, olhar. E você tá lidando com uma criança. E até entender, né? Não era uma pessoa que vivia fazendo bagunça na escola e tudo mais, enfim, né? Mas, pra gente entender aqui sobre o assunto da criança, o quanto que às vezes a gente se coloca numa... a gente engole uma situação, por exemplo, vamos supor essa. Aí eu cresço com medo de ser julgada pela minha roupa, por exemplo. Sim, não é o caso, mas vamos supor que seja. E aí? Aí eu não sei de onde vem, eu não sei de onde vem, eu não sei de onde vem. E eu lembrei de outra coisa importante aqui pra falar, questão de escola. Nossa, destravou um negócio aqui bem importante, que eu trabalhei em terapia e eu consegui, assim, dispersar, que foi muito importante. Quando eu tava no pré, uma professora me pegou pelo braço, eu pedi pra fazer xixi no banheiro e tal, eu tava com dor de garganta, aí a professora não deixou, eu pedi de novo, ela não deixou, eu tava quase sem voz, sei lá o que eu tava fazendo na escola nesse dia. Aí a mulher me pegou pelo braço, a professora, e me jogou no banheiro. E eu caí, e meu braço ficou roxo. Pequenininha, meu braço ficou roxo. Aí minha mãe perguntou o que aconteceu, eu lembro assim vagamente, mas ela perguntou, eu comecei a chorar e falei que a professora bateu em mim. E aí eu lembro, pouquíssimo, mas eu lembro. Eu, minha mãe, a diretora e a professora numa sala. E aí ela perguntou. Aí a professora me colocou no colo dela e me perguntou, Luana, eu te bati? Obviamente eu falei que não, né? Já te apertando aqui por trás. Eu falei que não, ela me abraçou e tudo mais. Beleza, o que acontece? No meio das minhas andanças, no futuro, eu fui entendendo que parte dos meus relacionamentos abusivos, tudo é multifatorial, tá? Mas um dos fatores, parte dos meus relacionamentos eram muito agressivos. Só que sempre depois da agressão eu esperava um abraço. Eu esperava um carinho, eu esperava um colo. Já adulta, tá? Então eu encontrava pessoas mega tóxicas, realmente. Porque talvez aquele colo, talvez eu não tenha tido daquela maneira, daquela forma vulnerável. E aí eu entendi aquilo como um carinho. Aquilo foi bom pra mim. A minha criança, a menininha lá, a Luaninha, entendeu aquilo como algo bom. E entendeu que depois de algo ruim vem algo bom. Vinha o colo. Vinha o colo. Depois de bater, vinha o colo. E foi muito incrível isso. Tá, tô resumindo, né? Mas foi muito incrível isso no meu processo terapêutico, porque, nossa, virei uma chave, assim, importantíssima. Pra gente ver como, mas eu sou adulta, eu sei lidar com isso. Tá bom, mas ela não sabia.
Entendeu? E Será que arrastou. sabe mesmo? Às vezes não, né? Às vezes não. Geralmente vezes não. Parte também do processo terapêutico vem aí também, né? A gente recordar um pouquinho da nossa Sim. infância em alguns pontos, o que é muito difícil pra muita gente, né? Tem gente que não tem memória nenhuma de infância, tem gente que não tem memória nenhuma de aniversário, de nada. Sempre tive muito medo de balão, de bexiga, de fogos de artifício. Eu tinha assim, é pavor mesmo. Até bem pouco tempo atrás. Tipo, alguém vinha com uma bexiga do meu lado, festa de aniversário, eu sempre pedia pra minha mãe, não precisa ter bexiga. Pra que ter bexiga? Não, mas é festa de criança, não tem como festa de criança ter bexiga. Aí tinha naquela época aqueles bexigão que você enchia de doce, farinha e um monte de coisa e explodia. Todo aniversário tinha foto minha chorando nesse momento. Caraca. Todo aniversário. E aí eu ia lá e rasgava as fotos. Porque aí eu já tinha medo, pavor do barulho. Aí vinham os meninos grandes, as crianças grandes. Gritando. E, tipo, eu não era prioridade nesse momento. E a festa era minha, entendeu? Aí, tipo, gente, a festa é minha. Eu quero os doces. E eles insanos, assim, ó. Sim. Aí sempre, todo aniversário tinha uma foto minha chorando. Porque eu tinha pavor de explodir esse balão. E eu sabia que eu ia apanhar. Porque as crianças grandes iam pra cima de mim. E eu não ia pegar doce e ainda ia levar farinha na cara. Aí, ó. E olha isso também, né? Que você falou assim, a festa era minha. Eu queria que esse bexigão Exato. fosse meu. Eu queria ser a prioridade ali. Não, eu não era. Pelo contrário, eu ia pro quarto chorar. E aí, barulho de bexiga, isso sempre me incomodou. Alguém vinha com bexiga, encher bexiga, eu não conseguia. Porque eu tinha pavor do estouro. Não sei de onde vem. Mas olha, olhando aqui pra essa situação, você contando, lógico, de forma mega superficial, Sim, né? Não é uma análise, mas sim. pensa aqui comigo, né? Não tá bem ligada ao balão, mas tá ligada à situação. Exato. Né? Essa situação do balão faz com que você não seja prioridade, com que você não esteja ali como o centro das atenções, que nesse dia é um dia que a gente gosta de estar na atenção de todo mundo. E outra coisa importante que me veio na cabeça, né? Você se via menor que as pessoas, você se via mais frágil que as pessoas, porque você não entrava lá pra brincar junto com as crianças, dava uma cotovelada e pegava uma bala, entendeu? E isso Como até todo bem mundo pouco faz. tempo atrás, viu? Então, por quê? Por que você se via mais frágil, menor? Por que você se via incapaz? Sim. Então, é um ponto aí interessante pra refletir. E aí chorava. Exato. Por que eu choro? Alguém, Aí, pra mim, alguém tipo, pode resolver pra mim, por favor? Aí pra mim, tipo, acabava a festa. Tá bom, pode acabar. Sim. Pode cortar o bolo e todo mundo ir embora. Exato. Era assim. Então, olha que legal, né? A partir de uma situação boba, a gente já começa a tirar um monte de aprendizado. Já né? vira uma análise. E é assim que a terapia acontece. Que eu falo para as pessoas. Eu falo que quanto mais natural fica o processo terapêutico, mais as coisas vão aparecendo. Sim. Né? Quem tem muita pressa de fazer as coisas rolarem são os primeiros. Gente, as pessoas mais intensas são as primeiras a ir embora. Entendeu? As pessoas que vêm com mais demanda, assim, tipo, quero resolver para ontem, tchau. Não vai ficar, entendeu? Porque o processo terapêutico é algo um pouco mais lento. E é o que o paciente fala, por onde eu começo? Por onde você quer começar? Eu sempre falo, fala o que vem da sua cabeça. Sim. Fala o que vier, eu não vou seguir nada, vou te seguir. Fala o que você quiser falar. Que fala muito essa questão do chat GPT, né? Da gente estar a todo momento colocando na mão do outro, na mão de uma inteligência, uma resposta de algo. E a gente tem uma participante especial aqui que queria fazer uma pergunta. Você falou do chat GPT. Qual a pergunta que você tem para fazer pra gente? Do chat GPT? Qual dúvida? Você tem alguma dúvida? Você falou assim, eu tenho várias dúvidas. O não é verdadeiro. Mas agora, escutando vocês, deu pra... Ainda mais na sua resposta, né? Falando que vai ficando cada vez mais automatizado. Sim. E o chat GPT... Assim, eu coloquei um perfil nele que ele consegue me escutar. Então, ele consegue fazer uma análise mais ou menos do que eu sou, mas não do que eu fui. Sim, boa. Então, ele vai ser muito superficial e vai trazer uma perspectiva de futuro, mas não tratar exatamente. Porque o chat GPT, ele tá muito baseado naquilo que você traz pra ele, igual você falou. Então, assim, se eu não tô levando pra ele, se ele não tá questionando coisas do passado e só aquilo que eu tô mostrando, a análise vai até ser legal, mas vai ser superficial. Porque se o que eu tô fazendo agora é devido a coisas que eu aprendi lá atrás, que eu construí lá atrás, fica um pouquinho mais limitado, né? Ele não me escutou na década de 90. Não. E nem ontem, por exemplo. Talvez se a pessoa crescesse com o chat GPT contando tudo e tal, aí talvez até pudesse funcionar. Mas eu entendo que é uma ajuda, é algo benéfico para muitas pessoas. Quem não entra lá para perguntar alguma coisa, para tirar uma dúvida. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, antes de entrar no chat GPT e perguntar alguma coisa, tenta se perguntar antes. Tenta encontrar suas próprias respostas, anota, e aí você entra no chat GPT para ele te complementar aquilo que talvez você não estava enxergando.
Então, um ponto bem legal específico é esse. Olha, anota, depois você vê. Nossa, olha, eu fui antes do ChatGPT, eu entendi. E é legal a gente se entender. Porque, de verdade, eu fico receosa. Eu falo assim, caraca, daqui a pouco, o que vai acontecer? Se a gente tá sem um celular, a gente não sabe resolver nada. E vira uma muleta, né? Uhum. Vira uma muleta. Exatamente. Então, é um ponto aí específico. Eu entrei no ChatGPT porque eu tive uma fala onde me colocaram na posição de narcisista. Narcisista, peraí, deixa eu entender. Aí eu coloquei lá e veio muitos pontos pra não, mas... É o que a gente te falou. Sim, Meu sim. Deus, isso é muito grave. Isso é muito grave, exato. Por isso que eu falei do narcisismo. Então, Aí assim, teve uma coisa que eu tinha acabado de falar pra ela. É o não das pessoas, né? Do não... Não, eu estou com você, mas não sou narcisista. É o não, calma. sim. E é visto isso... Porque a pessoa vai enxergar isso como narcisista, mas por conta da frustração que ele teve com o seu não. Então, por isso que a gente tem que começar a ponderar um pouquinho, né? Eu tô frustrada, essa é a história mesmo, é como eu tô enxergando. Uhum. Entendeu? Eu tô frustrada porque o outro não pôde corresponder a algo que eu queria, então aí ele já se torna narcisista. Tá errado isso, né? É meio injusto isso. E tem muita gente que chega pra mim apavorada. Fala assim, nossa, será que eu sou narcisista? Entendeu? Você fala, só de você estar me perguntando isso, você já não é. O outro fez tanta pressão na sua cabeça, né? Exato, exato. Então, tem muitas coisas que a gente acha que é fácil de analisar e não é. Não é. Tem tantas folhas, tem tantas páginas de cada ideia, de cada questão. E somos todos diferentes e a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado realmente nisso, né? E não botar tudo no outro e nem no ChatGPT. Uhum. Né? E é o que você falou, tipo, a gente ficar atento às nossas emoções. E uma coisa que eu gosto de falar é a gente aprender a dar nome nos nossos sentimentos, né? A dar nome para aquilo que a gente tá sentindo, para aquilo que a gente tá... O que você tá sentindo? A pessoa fala, não sei o que eu sinto, não sei o que... Negócio. É um negócio, é um... Tá, mas o que é? É medo? Sim. É insegurança? É pavor? É raiva? É tristeza? É mágoa? Tenta dar um nominho para o que você tá sentindo. Sim. Pra gente poder partir desse princípio. Perfeito. E o porquê que eu estou sentindo? E o porquê. Porque assim, Exato. a gente hoje... O gatilho. Nós somos adultos e a gente tem que entender qual a expectativa que eu tô colocando. Não é que a expectativa seja algo negativo. Mas eu preciso entender que se eu crio expectativas baseadas em coisas palpáveis, fica mais fácil de eu não me frustrar ou me frustrar um pouco menos. Sim. Uma criança, ela acha que ela pode voar. Tudo bem, ela é uma criança. Mas a gente tem que começar a pensar um pouquinho melhor. A gente não acha que a gente pode voar. Eu não vou me jogar de um lugar achando que eu vou sair voando. Por quê? Porque eu já amadureci essa ideia. Criar estratégias de entendimento até do que acontece numa vida a dois, de uma amizade, é interessante. Peraí, aconteceu isso. Eu falo de que colocar no papel é a melhor coisa do mundo. Sim. Aconteceu isso. Eu me senti assim, assim, assado. Por que que eu acho que eu me senti assim? Como que poderia ter sido? Então, saber fazer as perguntas certas, eu acho que é um ponto, assim, mega importante. E entender que quanto mais a gente, não é se prepara, mas quanto mais a gente fica consciente, amadurece algo dentro da gente, mais fácil fica da gente não se frustrar. Sim. Quando a gente cria uma expectativa, que também ela seja baseada em algo real, algo palpável. O que é uma expectativa palpável? Por exemplo, eu vim aqui para o podcast com a expectativa de te encontrar. Sim. A gente não combinou? É palpável. Sim. Agora, se eu tô aqui na telepatia, falando assim, não, a Lu, acho que ela vai entender que ela tem que vir hoje. Tô criando Exato. expectativa baseada em num sonho, sei lá, no quê? Sim. Entende? Então, é mais ou menos por aí. Então, a gente pode começar a trabalhar um pouquinho mais da nossa estratégia e dos limites que a gente dá com projetos mesmo, sabe? Tipo, isso aqui, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e aí as coisas vão funcionando um pouco melhor. E não ter medo de olhar pro que tá sentindo, né? Sim. Tipo, ai, não, tô sentindo isso, tá desconfortável, sei lá, alguém me fez algo. Não, deixa pra lá, vai passar. Tipo, não deixa pra lá. Olha pro que você tá sentindo. Qual foi o gatilho? O que aconteceu? O porquê que o que o outro fez te deixou assim? Mas aí que tá. Não ter medo de se perguntar. Mas aí que tá, Lu. As pessoas não se interessam por elas mesmas. Pra gente começar a olhar pra isso, tem um passo antes. E esse passo antes está sendo pulado pela maioria das pessoas. Eu quero chegar no pote de doce lá do final do arco-íris, mas não quero passar por todo o processo até chegar lá. Então, esse que é o ponto que está ficando para trás e que chega a irritar nas pessoas. Esse imediatismo. Essa coisa, eu quero, mas não quero viver o processo.
Eu quero chegar no resultado, mas não quero viver o processo. Então, assim, chato, entende? Esse negócio de dar nome aos sentimentos também requer energia e disposição da pessoa, né? Pra mim, era tudo angústia, tudo negócio. Quando eu comecei a praticar, a participar de algumas terapias em grupo, as pessoas perguntavam, Luana, o que você tá sentindo? E eu, ai, caramba, o que eu tô sentindo? Tipo, sei lá, uma tristeza. Uma dor. Eu vi que dor não era dor, eu vi que tristeza não era tristeza, eu vi que angústia não era bem angústia. Eu comecei a encontrar um repertório emocional de palavras e de sensações que eu não tinha dentro de mim. E isso fez com que eu me entendesse de uma melhor forma. Então, isso é o quê? Veio do nada? Eu ganhei de presente? Não ganhei, eu construí, entendeu? Assim como você também constrói no seu processo. São vários passos. E chega paciente pra você querendo já, tipo, nas primeiras sessões a resposta? Com certeza. Tipo, e aí, o que você achou? O que eu tenho? Já me deram 3 sessões pra resolver um problema. Um dia eu falei, nossa, peraí, deixa eu pegar minha bola de cristal. Sem pressão. Sem pressão alguma. Me senti... Esse que é o problema, né? A questão de ser uma figura pública, minimamente pública e ter alguns seguidores, faz com que as pessoas, elas criem uma ideia e te responsabilize pelo processo que elas precisam viver. Então elas vêm com tanta expectativa, mas com tanta expectativa, com tanta idolatria, que eu não gosto disso. E eu já vou abaixando a pessoa e falo, opa, peraí, né, sou uma profissional, você é meu paciente, somos aqui do mesmo tamanho, em papéis diferentes, né? Sim. Mas faz com que a pessoa crie muitas ideias ilusórias. Eu falo que terapia não é um vídeo de Instagram, eu já repeti isso inúmeras vezes. Eu não vou sair dando resposta de algumas coisas. O que a gente pode fazer é pegar um vídeo de Instagram, levar pra terapia e entender o porquê que aquilo fez sentido pra ela. Porque aquilo é só uma identificação. Sim. Só que se ela se identificou é porque faz parte da vida dela. E aí ela mesma pode trazer para conversar. Mas tem gente que quer que resolva as coisas rápidas. E quem quer que resolva rápido, eu já entendo que não vai ficar. Precisa ter um comprometimento que às vezes a pessoa não tá. E você? Você já pegou pacientes que... Já. E é uma forma deles te responsabilizarem pelo processo deles, né? Com certeza. É assim, o terapeuta que tem que me falar o que eu tenho, o transtorno que eu tenho. Primeiro que a gente não pode, né? A gente não diagnostica. Mas colocar, não, porque eu sou assim, porque ela falou. Eu sou assim, não, minha terapeuta em 2 sessões já me diagnosticou com, sei lá, TDAH, com... Isso é um problema. Não, tipo, eu falo, começa falando pelo que você quiser falar e a gente vai... Agora me fala, essa pessoa ficou como? Quando ela ficou sabendo que ela tem um transtorno XYZ em uma sessão? Feliz. Porque ela teve a resposta que ela queria e acabou. Entendeu? E aí ela não teve que ter esforço pra pensar. Então é fácil a gente escutar aquilo que a gente quer no processo terapêutico. E aí que tá. O que ela fez com isso? Ela o que você faz com isso? Exatamente. Porque aí ali é só o comecinho do caminho. Eu ganhei mais um problema. Ou vários, né? Ou vários. Para o paciente, o que ele quer ouvir vai deixar ele feliz. Mas não vai resolver e eu vou estar sendo mega hipócrita. E não é o caminho. Não é o caminho, não é o caminho de verdade. Chega até a ser falta de ética, né? Sim. Tem muita coisa que é ilusória. Tem muita coisa que... Até a questão de filmes que têm sessões de terapia. Até nesses filmes, o que as pessoas não entendem é que a pessoa tem um roteiro ali. Ela leva tudo. Aí eu pergunto pro paciente, você tá me trazendo tudo? Você tá me trazendo a informação? Porque às vezes eu pergunto, e aí, como que você tá? Me conta um pouquinho de você. Ah, tá tudo bem. Ah, mas e nessa semana, nessa quinzena, e o que você viveu? Como é que foi? Ah, foi bom. Não teve nada demais. Tudo não, mas mesma. você saiu, tudo mesmo. Mas você saiu, você se divertiu, você falou pra mim, aí eu tenho as anotações, você falou pra mim que você ia viajar, foi legal. Ah, é verdade. Foi tudo bem. Então, assim, fica uma hora com uma pessoa que não desenvolve um assunto pra você ver. Sim. É diferente de uma série, de um filme, que tem tudo certinho. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito falante na terapia. Eu mal deixava a minha terapeuta falar. Adorava conversar. Entendeu? Mas tem gente que não é assim. E aí tem a questão, que nem... Às vezes eu já peguei paciente e falo, eu já fiz terapia lá atrás e não sei quanto tempo. Tá, e não resolveu nada. Tá, mas o que você levava pra terapia? De que forma você levava? Você contava o que você precisava falar pra terapia? E como que o terapeuta também te abordava? Te questionava? Porque tem as 2 partes também. Sim. Mas a responsabilidade do paciente de levar a terapia a sério, já que eu estou me propondo, foi o que eu falei no primeiro dia de terapia pra minha terapeuta, né? Já que eu tô aqui... eu vou me entregar, não vai ter como. Eu já sei que não tem como fugir. Sim. Então vamos. Ela falou assim, porque vai ter momentos, vai ter sessão que você vai sair super bem, vai ter sessão que você vai sair mal, vai ter sessão que você não vai querer fazer. Bom, eu já me propus, já demorei pra começar. Sim. Então já que eu estou nesse caminho,
vamos que vamos. E foi assim, aí realmente tinha dias que era muito difícil. Que começava a vir coisas, assim, e mexer em coisas que eu não queria. Mas dentro de mim tava assim, ó, você precisa passar por isso, você precisa olhar isso, porque ali na frente vai ser assim, assim, sabe? Então... Existem sessões que eu falo que... Existem sessões que são de identificação, existem sessões que vão ser de construção. Sim. Existem sessões que vão ser de resultado. Exatamente. Entende? Então, cada sessão é de um jeito. Tem sessões que vão ser mais um bate-papo. Aí a pessoa fala, ai, eu só falei da minha vida hoje, a gente nem fez a terapia. Um dia eu escutei isso de uma paciente. Você tem certeza? Assim, porque... Aí eu comecei a falar, porque você me disse isso, eu analisei isso, aquilo. Eu falei assim, não é sempre que você vai ter que me trazer uma questão já esperando uma resposta. Às vezes, na sua fala livre, é onde vai acontecer toda a mágica que você tanto deseja e você nem percebe, entendeu? Então, tem tempo para cada uma das coisas. Eu trabalho de uma forma, eu vou analisar, eu sou uma terapeuta para um paciente, mas eu sou outra terapeuta para outro paciente. A gente não pode generalizar. Não dá pra ser a mesma com... Seguir a mesma linha, não tem Tem como. pacientes que eu sou mais dura, tem pacientes que eu sou mais, né? Por quê? Porque precisa. Mas olha, Lu, foi um prazer. Foi bom, né? Prazerzão estar aqui com você. Obrigada pelo papo, obrigada por ter aceitado se expor e participar aqui do podcast, do Casualmente Podcast. Fico muito contente, muito feliz. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar, escrever, colocar as dúvidas de vocês. Não deixem de mandar pra gente para que a gente consiga auxiliar. Agora tem uma terapeuta aqui, ó. Então ela também vai auxiliar nas respostas. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Gratidão demais. Até a próxima. Eu não aguento mais as coisas se repetindo na minha vida. Essa dor do término de novo. O que você não aguenta mais, muitas vezes, é tomar as mesmas atitudes, ter os mesmos comportamentos. Isso tá cansativo até pra você. Entenda que pra você ir embora e não olhar mais pra trás como você deseja, você vai precisar passar por um processo de esforço, de desafio, que você não quer passar e por isso que você sofre. Entenda que nesse momento você não vai se sentir feliz, que nesse momento você não vai vibrar, você não vai pular de felicidade. Afinal, você acabou de terminar um relacionamento. Afinal, algo ruim tá se repetindo. Mas você precisa racionalizar um pouquinho. É isso que faz com que você passe por isso com um pouquinho mais de facilidade. Eu tô sendo tudo o que ele quer e mesmo assim ele não me deseja. Ninguém quer quem não se valoriza. Ninguém quer quem se rasteja. Ninguém quer quem não tem vontade própria. Ninguém quer um fantoche na vida. Seu medo de perder tá te deixando sem interesse, apagada, sem tempero. Quem é você? Quais são seus gostos, seus hobbies? O que faz uma pessoa ter vontade de você? Quais são suas qualidades? Você sabe. Eu tô trabalhando diálogo com meu namorado, mas continuamos a brigar. Muito se fala sobre comunicação, de se impor, de conversar, mas pouco se fala sobre escuta. E aí ficam as duas pessoas tentando impor coisas, brigando em competir a dor maior ou a dor mais doída, e ninguém se escuta. Coloca uma fita na boca, às vezes, e se força a escutar mais, porque a gente não precisa competir, a gente não precisa ter razão sempre, que é o que a gente deseja muito. O que você acha de fazer terapia com o ChatGPT? O que eu acho é que o ChatGPT tá deixando todo mundo preguiçoso. Ninguém mais consegue pensar sem isso aqui. As pessoas que me falam sobre fazer terapia com o ChatGPT, eu sempre digo que não pode virar uma muleta. Daqui a pouco, quando as pessoas estiverem num lugar sem tecnologia, elas não vão conseguir pensar com a própria cabeça. Elas vão estar tão adaptadas, até de prontidão, em segundos, alguma resposta, um conselho, uma orientação que seja, que elas não vão nem perceber que cada vez mais elas vão ficando dependentes dessa ferramenta. O ChatGPT, ele pode vir como uma ajuda. Eu costumo dizer que a mente ela já está atrofiada e vai ficar 10 vezes mais. Hoje, a grande dificuldade de um terapeuta é fazer com que a pessoa aprenda a pensar. Então, assim, essa coisa de ter sempre alguma coisa resolvendo o nosso problema, sempre alguma coisa respondendo por algo que você faz, essa coisa de não ter esforço com nada, não colocar a mão em nada, não desenvolver nada com a sua própria cabeça, não ter criatividade, para mim, a longo prazo, é arriscado. E eu ainda arrisco dizer que daqui a uns anos vai estar todo mundo bem robotizado, acreditando em qualquer coisa, se deixando levar por qualquer coisa, desligando a vida por qualquer coisa. Então, presta atenção nesse ChatGPT. Eu não sei quem eu sou e eu não tenho o mínimo interesse em mim mesma. Não consigo sentir prazer na minha própria vida. Olha, isso é mais comum do que a gente pensa. E se você não tem o menor interesse em conversar sobre a sua própria vida, se você não tem vontade de destravar sua mente sobre assuntos da sua vida, do seu dia a dia, se você não tem a menor vontade de olhar para suas emoções e para seus sentimentos, me desculpa, fica difícil, tá? Sabe por quê? Porque você, sem perceber, você não quer viver a sua vida. E aí você deixa de existir. A sua falta de interesse em se enxergar está fazendo com que você também desapareça aos olhos das pessoas. Porque o outro está vivendo a vida dele. Então, para de querer se enfiar na história do outro e aprende a olhar para a tua vida e se enfiar na sua própria vida. Olhar e viver tudo aquilo que a sua própria história te proporciona.
queria algo rápido para transformar a minha vida. Ó, se você soubesse, se você descobrir, você me avisa, porque eu também quero, tá? Ó, tudo que a gente vai transformar na nossa vida demora um pouco e demora mesmo, tá? Tudo que você quer fazer na sua vida vai precisar de uma construção, a curto, médio ou longo prazo. Se não é uma construção, alguém tá te dando. E se você quer a todo momento que alguém te dê alguma coisa, você tá se colocando como incapaz, dependente, menor. Você tá se colocando na mão dos outros. E de verdade, o tempo que você tá lutando contra isso, você já teria usado para criar a realidade da vida que você deseja. Você não acha?